já está às portas, amém? Falta pouquinho para o ano terminar. Nós já estamos planejando o próximo ano, nas atividades que o Senhor tem colocado no nosso coração. E em 2026 nós temos encontro de casais da nossa igreja. Você pode dizer glória a Deus? Nós viemos fazendo jantares, depois fizemos encontros esse último ano, voltamos por um jantar, e agora no próximo ano vamos novamente para o encontro de casais, Hotel Fazenda Manga Larga, lá em Pati do Alferes. Acho que foi o primeiro que a gente foi? Esse? Foi, né? Do encontro? Foi muito bacana, foi muito bom. Nós vivemos momentos especiais e eu acredito que não vai ser diferente. Já está aberta a partir de hoje a inscrição. Você procura, vocês, a equipe, a rede de famílias, faça aí a sua inscrição. Eles vão te dar todas as coordenadas que você precisa para que você esteja inscrito. Não demora, porque geralmente, graças a Deus, assim que abrem as inscrições, ficam pouquíssimas vagas quando já não se completam todas elas. Então não deixe de estar, vai ser um tempo muito especial para esse próximo ano. Amém? Quem encontrou o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso 35, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou aonde se encontrava a criança. Verso 41, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, e que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, no primeiro domingo do mês de setembro, eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês uma palavra com base no livro de Cantares, capítulo 2, versos 11 e 12, e liberar aí para o teu coração uma palavra que nos fez sair daqui convictos de que o inverno passou, um tempo passou, as características desse tempo passaram, e o tempo das flores, o tempo dos frutos, a primavera, ela se estabeleceu, uma nova estação chegou para nós. Isso para nós ficou muito claro, uma realidade, uma verdade, é bíblico, é para nós, é para esse tempo, o tempo de cantar chegou. Amém? No domingo passado, com base em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, eu pude compartilhar com vocês uma palavra em que dava para nós a direção de que para viver uma nova estação, nós também precisamos de posicionamento. Precisamos estar bem posicionados e tomar as decisões corretas para que essa nova estação também se estabeleça. O texto fala de deixar para trás o que passou, deixar o passado de lado e viver aquilo que o Senhor tem para nós como um propósito de vida, mesmo em meio a situações que são adversas, mesmo quando as situações contrárias às nossas expectativas se apresentam para nós. Aí dei para vocês um exemplo
de Paulo e Silas, que em meio às dores e situações adversas, resolveram cantar uma canção para Deus, orar, dar a Deus um culto. Ao invés de choramingar, ao invés de reclamar, eles decidiram adorar a Deus. E guarda uma coisa aí no teu coração, que eu carrego comigo, que liberei na última semana e quero liberar hoje também. A adoração é uma arma que o Senhor deu para nós. Amém? Você pode dizer para esse crente que está pertinho de você: a adoração é uma arma que o Senhor deu para nós. Porque quando nós adoramos, cadeias são quebradas. Glória a Deus. Vou falar de novo. Vou falar como igual mata. Só 15 falaram glória a Deus. Quando nós adoramos, cadeias são quebradas, meus irmãos. Grilhões são partidos. Cadeados e portas trancadas e fechadas, Cláudio, elas se abrem. Muralhas são derrubadas, gigantes caem ao chão, quando nós levantamos um altar de adoração ao nosso Deus. Então não se esqueça disso não. Em momentos de aperto, de dificuldades, e às vezes tentando encontrar uma saída, às vezes sem entender como fazer, coloque lá o melhor louvor que você puder. Se estiver em casa, abra as portas e as janelas, levante suas mãos e cante o mais alto que você puder. Mesmo que você seja desafinado como eu, cante, adore ao Senhor. As cadeias serão quebradas, os grilhões serão partidos, e o nome do Senhor será engrandecido. Hoje o texto escolhido é Marcos capítulo 5, do verso 35 a seguir, que tem um contexto do poder de Jesus, Gláucia, Hudson, sobre a doença e sobre a morte. É a ideia do capítulo 5. Na verdade, o evangelho de Marcos como um todo, ele traz essa característica de Marcos demonstrar para os seus leitores que só quem tem autoridade do Messias teria condições de realizar os milagres que Jesus realizou. Ele mostra o poder de Jesus sobre várias coisas, conhecido como um evangelho jornalístico, porque Marcos é um evangelho muito rápido. Ele não traz pormenores, ele vem trazendo pontualmente milagres operados por Jesus, Rosane, e parecendo uma escada, Marcos demonstra o poder de Jesus sobre os demônios, sobre a doença, sobre o sábado, sobre o tempo, quando ele libera uma palavra e acalma a tempestade, sobre as coisas criadas, desafiando as leis da física, andando sobre o mar. O seu poder sobre a surdez, o seu poder sobre a cegueira, sobre o templo, sobre a morte. Marcos deixa claro em seus registros que Jesus é maior e tem poder sobre todas essas coisas. E é por isso que, como base bíblica, nós temos sempre a alegria de declarar: há poder no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Há poder no nome de Jesus. E isso é claramente demonstrado no capítulo 5. A primeira parte do capítulo 5, o texto apresenta para nós uma mulher doente, enferma, sem recursos, que pela lei deveria estar isolada, fora da cidade, mas ela vê uma luz no fim do túnel, quando ela fica sabendo que Jesus, Luciano, estava passando por ali. Pensando ela desprezada, isolada pela sociedade por causa da sua doença, disse: se eu somente tocar na orla desse Jesus, eu posso ficar curada. E ela fez o que é possível que ninguém esperasse que ela fizesse. Ela coloca a sua fé em prática, Tiago, e ela
mesmo depois do texto deixar claro que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e ao invés de melhorar, é o que diz o texto, ela piorou. Mesmo ela gastando tudo que tinha, ao invés de melhorar, ela só piorava. E ela decidiu então tomar uma decisão, romper a multidão, tomar uma decisão que ninguém esperava que ela tomasse. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu posso ficar curada. Se eu tão somente tocar na orla desse Jesus, eu fico livre dessa enfermidade que me aprisiona há mais de 12 anos. Se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu vou ter a minha vida social de volta. Eu vou ser aceita outra vez na sociedade. Eu vou poder voltar para casa e viver outra vez com a minha família, se tão somente eu tocar na orla de Jesus. Ela rompeu a multidão, ela rompeu o preconceito, ela rompeu a dificuldade, e ela tocou naquele que poderia dar a ela de volta a vida que havia sido roubada dela. Ela tocou na orla de Jesus de forma diferente, para sair dali com a sua vitória. Levanta sua mão assim para cima. Eu espero que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Eu só ouvi 3 aleluia, eu vou falar de novo. Eu espero que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Ela, mantenha sua mão assim, ó. Ela não perdeu a oportunidade. Rompeu a multidão, rompeu o preconceito, rompeu as barreiras e correu para os pés daquele que tem todo o poder e que podia mudar a sua história e mudar a sua vida. Então, em nome de Jesus, não perca hoje a oportunidade de tocar em Jesus de uma forma diferente. Eu não sei se é levantando uma mão como você nunca levantou, levantando as duas como você nunca fez. Eu não sei se é abrindo a sua boca e liberando uma palavra de glória a Deus para Ele, como você nunca fez na vida. Mas em nome de Jesus, faça hoje diferente, como você nunca fez, para sair daqui diferente, como você nunca saiu. Quem acredita nisso? Toca nele, irmão. Toca nele com fé mesmo essa noite, declarando: Senhor, é hoje. Hoje eu vou sair daqui curado. Hoje eu vou sair daqui restaurada. Hoje eu vou sair daqui de posse da minha vitória. Hoje as barreiras caem por terra. Hoje a doença bate em retirada. Hoje o nome do Senhor será engrandecido e adorado através da minha vida. A doença vai embora, a confusão vai embora, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, esses males que te atormentam vão embora, pelo poder que é no nome de Jesus. Então faz alguma coisa diferente e toca nele hoje. A outra parte do texto, ela traz à tona alguns assuntos que são muito importantes. Como eu disse, esse capítulo 5, Marcos demonstra o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. O texto que eu li para vocês volta para Jairo, né? Porque o capítulo 5 começa com Jairo. No meio do caminho aparece essa mulher que toca em Jesus diferente, e Jesus para ali para toda aquela operação de milagres. Ela toca, ela recebe. Jesus: alguém me tocou. E depois Jesus segue de novo com Jairo. É onde eu li para vocês como base do meu sermão dessa noite. E essa trajetória de Jesus com Jairo, de Jairo com Jesus, traz muitos ensinamentos para nós. Primeiro, mostra para nós um homem que, mesmo sabendo da importância que tinha, porque Marcos faz questão de dizer quem Jairo era, não uma vez só, mas mais de uma.
Ele era o diretor da sinagoga. Em outras versões, ele era o maioral da sinagoga. Ele era aquele que comandava o lugar onde se lia, se pregava, se ensinava a palavra de Deus. Então ele era um homem revestido de autoridade, conhecedor da lei. Ele tinha uma bagagem no meio daquela sociedade que era diferente dos outros homens. E esse encontro de Jesus com Jairo ensina muita coisa para a gente. Primeiro é que um homem, que mesmo sabendo da importância que ele tinha naquela cidade, entendeu que ele estava diante de um problema que ele não podia resolver. Por mais que ele fosse revestido de autoridade e alguém reconhecido na cidade, ele tinha em casa um problema que a sua autoridade, os seus diplomas, os seus conhecimentos não davam a ele condições de resolver. Então ele toma uma decisão. Ouviu dizer quem passava na cidade? Jesus. E decide se despir da sua autoridade, do seu conhecimento, de tudo que tinha, para se lançar aos pés de Jesus e pedir socorro a quem realmente poderia resolver para ele um problema que ele havia deixado em casa. A gente às vezes, irmãos, nós tivemos uma manhã tão poderosa hoje aqui com a liderança, com os obreiros, com os intercessores. Foi uma manhã tão gostosa, tão boa. Às vezes nós temos uma palavra de Deus sendo liberada para a gente, direcionada para nós, e a gente dá uma retrucada às vezes, não é? Isso parece que atrapalha esse processo, atrapalha essa caminhada. Se a gente pudesse se despir do que a gente acha que pode, do que a gente acha que tem, do que a gente acha que consegue, se a gente olhasse menos para as nossas potencialidades, para a nossa força, e a gente baixasse um pouco a bola e corresse para os pés de Jesus, eu acredito que grande parte das coisas que a gente vive, viveríamos de forma mais leve, mais tranquila. Porque quando Ele está no comando das coisas, tudo é melhor. A gente fala, não, eu entreguei o controle na mão de Deus, mas vira e mexe, quando não acontece do jeito que a gente quer, a gente vai lá e tenta pegar o controle da mão de Deus, para a gente fazer do nosso jeito. Jesus está convidando a gente a entregar o controle na mão dele essa noite. A gente se despir daquilo que a gente acha que pode, das armaduras humanas que nos fazem estufar o peito e acreditar que a gente pode ir e romper e fazer, e correr para os pés daquele que é todo poderoso, que realmente pode fazer acontecer o que ninguém mais pode. Aí Jairo corre para os pés de Jesus, porque ele sabia que ele, com toda a autoridade, não tinha condições de resolver o problema que ele havia deixado em casa. Se a gente pudesse hoje se desnudar e correr para os pés do Senhor, eu creio que a nossa semana seria uma semana maravilhosa, incrível, repleta de milagres do Senhor. Quem crê comigo diz assim, glória a Deus. Segundo, nós vemos aqui pessoas que, ao identificarem o problema que Jairo vivia, elas deram um veredito de derrota para Jairo, Rafael. Porque ao perceber que ele está se despindo da autoridade que tinha e está correndo para os pés de Jesus, que é o Todo-Poderoso, que pode resolver, ao olharem para os problemas de Jairo, o problema que ele havia deixado em casa, as pessoas que aparecem nesse cenário, elas dão um veredito para Jairo, elas dão uma sentença para ele, e elas dizem, para de importunar o mestre, porque a sua filha já está morta. Porque para você, Jairo, já acabou, não tem jeito mais, então para, deixa como está. E aí, irmãos, isso mostra para a gente que não é qualquer pessoa que a gente pode deixar ter acesso à nossa vida, sabia?
Eu ouvi 2 aleluia e 1 glória a Deus só. Vou falar de novo. O texto mostra para nós que as pessoas que estavam próximas a Jairo olharam para a situação difícil em que ele se encontrava, mesmo ele se despindo da autoridade e buscando em quem poderia resolver, que é Jesus. Elas olharam para a situação de Jairo e deram um veredito, deram uma sentença: para de importunar Jesus, porque não tem mais jeito, a sua filha já morreu. Disseram: acabou, Jairo, já era. Esse tipo de gente, ao invés de te conduzir para um lugar de cura, eles são os primeiros a liberar uma palavra ruim, sabe? Aqueles que decidem colocar um ponto final numa história em que Jesus decidiu colocar uma vírgula e continuar escrevendo. Mas há poder no nome de Jesus, irmãos. Terceiro, quando você recebe uma palavra de derrota, uma palavra, um veredito, uma sentença de alguém que está próximo, está vendo essa sua fase, está vendo essa situação, mas que não tem coragem de segurar na tua mão para te dar a direção para o lugar de cura, dá logo um veredito para você, para dizer que já acabou. Todas as vezes que a gente recebe uma palavra que sentencia a nossa fase, aquela estação que a gente está vivendo, Jesus tem sempre uma palavra de vitória para nós. Vou falar de novo. Todas as vezes que alguém libera uma sentença, um veredito, dizendo que já acabou, Jesus tem sempre uma palavra de vitória para nos dar. Olha o que diz o versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse: não tenha medo, somente creia. Ou seja, enquanto o texto diz que Jesus não fez caso do que eles disseram, mas liberou para Jairo uma palavra: não tenha medo, creia somente. Então Jesus, na verdade, Giane, trocando em miúdos, na tradução de Paulo Lopes, Jesus não deu bola para o que eles falaram. Ele não deu importância para o que as pessoas disseram. Ele não levou em conta o que os outros estão dizendo. Ele não deu a mínima para aquilo que a multidão dizia em relação a Jairo, mas deu uma palavra de ânimo para ele. Ô Jairo, meu irmão, não liga para o que eles estão falando não, rapaz. Deixa isso para lá, porque não tem a ver com aquilo que eles falam a seu respeito. Tem a ver com o que eu, Jairo, estou dizendo a seu respeito. Esquece o que a multidão está falando. Esquece o que as pessoas à sua volta estão dizendo. Deixa para lá as sentenças que eles deram. Jesus está dizendo: creia somente, não tenha medo. Livro do profeta Isaías, capítulo 41 e o verso 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te tomo pela destra da minha justiça. A gente precisa parar de dar ouvido àquilo que as pessoas falam, mas acreditar naquilo que o Senhor fala a nosso respeito. Qual foi a notícia que você recebeu? Qual é? O que estão dizendo de você sobre essa fase?
De repente é só uma estação, irmão. Pega a palavra desse mês aí pro teu coração. Tem uma estação nova, Juan. Tem algo novo estabelecido sobre a nossa vida em nome de Jesus. Talvez estão dizendo para você assim: você não prega nunca mais, não lidera nunca mais, não canta nunca mais, não dança nunca mais. Evangelizar, acabou, meu. Não importuna mais o mestre não, para você já era. Mas Jesus está dizendo assim: quem dá a última palavra sou eu. Jesus está dizendo para alguém que entrou aqui assim, ó: quem dá a última palavra sou eu. Tem muita gente falando muita coisa, mas quem dá a última palavra sou eu. Então não para, não desista, não joga a toalha, não tenha medo, então somente creia. Quem crê comigo, diga glória a Deus. A quarta, verso 37 e 38. O texto diz assim, ó: não deixou ninguém segui-lo. Está indo com Jairo, tinha muita gente sentenciando a fase que Jairo vivia, dizendo: acabou, já deram um veredito, já deram uma sentença. Jesus está indo para o lugar para onde o milagre vai ser operado. E o texto diz assim, ó, verso 37 e 38. Não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Eu falo com propriedade porque eu faço parte disso, né? É difícil às vezes, irmãos, a gente aceitar algumas coisas, porque por vezes muitas situações gritam à nossa volta sobre posicionamentos que nós precisamos ter, de coisas que precisamos fazer, mas a gente prefere fechar o olho e não enxergar. Jesus não permitiu qualquer pessoa entrar naquele ambiente onde o milagre de Jairo ia acontecer. Ele selecionou as pessoas que estariam com Jairo naquele lugar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, tem vitória que Deus quer dar para a gente, mas que Deus seleciona as pessoas que vão estar do nosso lado na hora dessa vitória. E aí Deus às vezes vai tirando um para cá, tira um para lá, coloca outro para lá. A gente não entende, fica confuso. A gente briga para querer por perto. Mas Jesus está só preparando o terreno para deixar do seu lado as pessoas certas, para na hora do milagre da vitória, você poder celebrar só com aqueles que junto com você glorificam o nome do Senhor. Então às vezes a gente briga, quer por perto, e esse afastamento, a saída de algumas pessoas, não tem relação com você querer que elas estejam perto. Tem relação com Deus dizer assim, ó: esse eu vou tirar, esse aqui eu vou trazer para cá, esse eu vou colocar para lá, esses aqui eu vou deixar. Porque não é qualquer pessoa que vai estar com você no dia do seu milagre, da sua vitória. Não é. Deus vai selecionar pessoas. Porque o texto diz que havia choro e havia um alvoroço. Muita gente às vezes causa um alvoroço, uma palavra de derrota, mas Deus vai colocar as pessoas certas no nosso caminho. E com as pessoas certas, com a palavra liberada, a morte vai bater em retirada, e a vida vai vir à tona outra vez. Versículo 39, eu estou terminando, o Ministério de Louvor pode subir. Versículo 39, Jesus disse assim para Jairo, como eu disse, né? Havia uma sentença de quem estava perto, mas Ele tem sempre uma palavra de vitória para nos dar. Verso 39 diz assim: a criança não está morta, ela só dorme. Ela não morreu, William, só está dormindo, só está adormecida. É difícil, irmãos, para a gente às vezes querer partir assim para um cenário, para fases, para situações,
E a gente tem horas que olha para um lado e para o outro, parece que as coisas não estão funcionando como a gente gostaria. E alguém olha para a gente nessa fase e diz assim: ih, morreu. Ih, acabou, perdeu as forças, ficou no caminho, já era, ficou para trás. Não foi isso que Jesus disse. Jesus liberou para Jairo uma palavra: tenha medo não, Jairo, você só precisa acreditar. Não morreu, Jairo, só está dormindo, só está adormecido. Eu estou sentindo uma graça tão boa de Deus aqui. Talvez você tenha ouvido nessa fase, nesse tempo: ei, seu ministério está fadado ao fracasso, sua chamada acabou, sua família tem mais jeito não, desiste, seu casamento, seu filho, a empresa acabou, já era, está morto. A sentença de algumas pessoas que estão por perto é essa: um veredito, uma palavra de derrota. Mas para cada palavra de derrota das pessoas que estão à nossa volta, para nós, Jesus tem uma palavra de vitória. Presbítero Cristiano, Ele está dizendo para nós: Luciano, Lidiane, não morreu, não acabou, só está dormindo, ainda está vivo. Deise, queridão, não acabou, só está adormecido, porque quem dá a última palavra na sua vida sou eu. Fica de pé comigo aí. Tanta gente ouvindo tanta coisa, né, gente? Acabou. Mas hoje o Senhor me trouxe para dizer para você: não acabou. Guarda uma coisa no teu coração, meu irmão: só acaba quando Ele diz que acaba. Viu? Ouviu? Só acaba quando Ele diz que acaba. Nós não vivemos pelas palavras que ouvimos dos outros. Se eu vivesse pela palavra que eu ouço dos outros, eu não estava aqui. Nem aqui, nem aí. O que me mantém de pé, o que me faz levantar todos os dias pela manhã, é acreditar que eu sirvo um Deus que tem todo o poder, que é todo poderoso, e que liberou sobre a minha vida uma palavra que não tem relação com o que alguém está dizendo que eu sou, mas que tem relação com o que a Bíblia diz que eu sou. Porque eu não sou e não me movo por aquilo que alguém diz que eu sou. Eu sou e eu me movo por aquilo que a palavra diz que eu sou. E é o que a palavra diz que eu sou que me faz estar aqui, de pé, com as mãos levantadas, liberando uma palavra sobre você. Jesus está dizendo para nós: não acabou, só acaba quando eu digo que acaba, assim diz o Senhor. Porque, mata, basta uma palavra para tudo mudar. É isso que a gente vai cantar, amém? Basta uma só palavra. Eu estou desde segunda-feira com essa música dentro do meu coração. Quarta-feira o Mata pregou muito aqui.
falou sobre uma palavra, falou sobre Marcos 5, falou sobre a história dessa mulher que rompeu a multidão, que tocou em Jesus. Sabe, Ricardo, a gente não se move por aquilo que as pessoas dizem que a gente é. A gente se move por aquilo que Deus diz que a gente é. Sabe, Ricardo, às vezes o cenário é completamente contrário ao que a gente tem de expectativa no coração. Mas aí basta uma palavra do Senhor e tudo começa a mudar. A atmosfera muda, o cenário muda, e a gente começa a enxergar diante dos nossos olhos o Senhor operando um milagre sobre nós. Quinto, verso 40 e 41. Se for preciso, Jesus vai lá dentro da sua casa para resolver o problema que você deixou lá, para operar o milagre que você precisa. Se preciso for, Ele vai. Porque o texto diz que Ele libera então uma palavra de ordem. Ele vai com Jairo até o local, leva com ele só aqueles discípulos. A multidão do alvoroço ficou fora. Ele pegou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te dou uma ordem, ou eu te ordeno, levante-se. A menina ficou de pé. Aquele cenário pesado de morte dentro da casa, começou a ser transformado por uma palavra de ordem que Jesus deu naquela casa. Aquela atmosfera de luto começou a ser transformada numa atmosfera de festa. A morte deu lugar à vida, o luto deu lugar à festa. A palavra contrária teve que bater em retirada, porque uma ordem do Senhor entrou naquela casa. A morte saiu e a vida entrou naquele lugar. Basta uma palavra do Senhor e esse cenário é transformado. A sua família é curada, o seu milagre acontece. Basta uma só palavra. Feche seus olhos, estende assim a sua mão. Basta uma palavra e tudo muda. Feche seus olhos. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Estende as suas mãos como alguém que quer receber de Deus. Derrama cura. Basta uma palavra.
Só uma palavra. E eu termino. Olha para mim. Uma palavra do Senhor hoje faz com que o problema que você deixou em casa seja resolvido e o milagre aconteça para a glória do Deus Todo-Poderoso. Lembram de Lucas capítulo 5, do 1 ao 11? Pedro havia se frustrado por uma noite inteira que não havia conseguido pegar nada. Pela manhã, lavando as redes, Jesus aparece. Falou: me empresta teu barco aí, cara. Coloca ele ali naquelas águas. Preciso pregar para esse povo que está aqui. Quando ele termina de pregar, fala assim: pega agora as redes e joga aqui, ali, aquele lugar. E debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus, Pedro ainda deu uma retrucada, né? Ah, mas eu fiz a noite toda isso aí, resolveu nada. Eu queria estar lá nesse bate-papo. Jesus olhando para Pedro: Pedro, para de reclamar, Pedro. Faz o que eu estou mandando, Pedro. Joga a rede onde eu mandei. Faz do jeito que eu estou falando para você, Pedro. É aqui. Aí ele disse: sob a tua palavra, eu vou jogar. Talvez tenha sido a maior pesca da vida de Pedro. E aí depois que ele está com a rede cheia, está com tudo, Jesus falou para ele: agora larga tudo isso aí. Você não vai pescar peixe mais, você vai pescar homens. Jesus estava ensinando para ele: a sua satisfação agora, a partir de hoje, não está numa manhã maravilhosa como essa, com as suas redes cheias de peixe. A sua satisfação a partir de hoje vai ser pescar vidas para o reino de Deus. Lembram de Mateus capítulo 8, verso 3? Isso aqui é a igreja da palavra. Você lembra disso? Esse texto aqui falou muito ao meu coração. É o texto do centurião. Eu acabei meu sermão. Você já conhece essa história? O centurião foi até Jesus porque o seu servo estava doente. Também está lá no Evangelho de João, né? Aí ele conta toda aquela história. Jesus falou assim, ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra do Senhor, e o meu servo que está lá, ele vai ser curado. Basta uma palavra sua, Jesus. Aí Mateus 8 diz que Jesus vira para ele e diz assim: assim, Mateus 8 diz assim, 8:3: assim como você creu, assim acontecerá. Ah, fala sério, você falou um aleluia aí pequenininho. O texto de Mateus capítulo 8, verso 3 diz assim, ó: Jesus olhou para ele e falou: assim como você creu, assim acontecerá. Só eu que creio? Tem mais alguém aqui que crê comigo que Deus é poderoso para fazer um milagre hoje ainda? Eu não sei o que você deixou em casa quando veio para cá. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo e quantas pessoas à sua volta têm liberado um veredito, uma sentença de derrota, dizendo para você que já morreu e já acabou. Mas hoje eu vim aqui para liberar para você uma palavra de vida, porque basta uma palavra do meu Jesus para o milagre acontecer na sua vida. Eu acredito que nós vamos sair daqui essa noite de posse do nosso milagre, da nossa vitória. Quem crê nisso, abre a sua boca e diga glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Basta uma
E a estação muda, a fase vira, o nível é diferente. Uma só palavra e o nosso milagre acontece. Uma só palavra e a sua família inteira é salva. Uma só palavra e a sua vizinhança é tomada pelo poder de Deus. Uma só palavra. Uma só palavra. Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa mais uma vez, para louvar o teu nome, para te adorar, para te engrandecer. Leva-nos para casa em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana abençoada na tua presença, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós. Cremos, ó Deus, que uma só palavra do Senhor muda todo o cenário, muda toda a história. A morte bate em retirada e nós celebraremos a vida para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz: bem